Então, as matrizes são espécies de vetores bidimensionais, né? E os elementos, então, eles são acessados por linhas e colunas, tá? Então, nós temos aqui sempre, né, linhas, né, definidas, então, por M e colunas por N, né? No vetor a gente tem o que? Apenas uma linha, né, e várias colunas. Na matriz nós vamos ter várias linhas, então todas elas, né, todos esses elementos pertencentes à mesma variável, tá? Então a gente tem uma variável matricial, né, bidimensional. E aí a gente percorre, então, depois de uma forma particular também esses elementos, né? Então, a matriz, aqui temos um exemplo, a matriz A, né? Ela tem 3 linhas, né, e 4 colunas. Como que eu faço para declarar uma matriz, né? Nós vamos, então, dar um nome para ela, né? Um nome de variável qualquer, né? Não precisa necessariamente ser A, pode ser B, pode ser matriz, né? Enfim, vocês escolhem o nome. E aí, coloca os colchetes, então, para inserir os valores, usa os colchetes, e aí vai digitando por linha. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho a primeira linha, 1, 2, 3, 4, né? Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e separo com um ponto e vírgula, né? Então, o ponto e vírgula vai fazer o Octave interpretar que é para inserir os próximos elementos na próxima linha da matriz. Então, digito a primeira linha, ponto e vírgula, digito a segunda linha. Então, digitei os elementos da segunda linha, ponto e vírgula de novo, e digito os elementos da terceira linha. Quando eu finalizo, então, de digitar todos os elementos, fecho com colchetes, né? Então, vou fazer aqui de forma prática no Octave, tá? Então, eu vou ter aqui uma matriz A recebendo 1, 2, 3, 4. Se eu fizesse apenas isso, seria um vetor, né? Agora, como eu quero uma matriz, então, de 3 linhas, então eu vou digitar outros elementos agora. Segunda linha, terceira linha agora. Fechei a matriz, agora eu vou executar. Então, ele montou para mim a matriz. Então, o que tem que tomar cuidado no digitar a matriz é que a vírgula simples, né, ela vai delimitar cada elemento, ponto e vírgula, né, delimita a linha. Aí vem aquela parte, né, mais complicada, né, que a gente tem que buscar os elementos dentro dessa matriz. Qual é a regra? Sempre eu vou consultar por linha e coluna, né? Então, vamos lá olhar nossa matriz. Os elementos da linha, então, vem primeiro na minha busca e as colunas, né? O número da coluna vem por segundo, né? Então, lá no vetor a gente buscava, né? Eu quero o segundo elemento. Botava o nome do vetor
e entre parênteses o segundo, o 2, né? Para buscar o segundo elemento. Agora, eu vou ter que digitar também qual a linha e qual a coluna, né? No vetor a gente só tem as colunas, e na matriz, então eu vou ter linha e coluna. Então, por exemplo, se eu precisar buscar a linha 2 e a coluna 3, né, eu preciso colocar, então, que eu quero segunda linha e terceira coluna. Então, eu vou colocar aqui, matriz A, e aí, entre parênteses, eu quero da segunda linha, terceira coluna. Quem vai ser o elemento da segunda linha, terceira coluna? Então, segunda linha é essa aqui, terceira coluna é essa aqui, né? Então, imaginem que... Deixa eu fazer um desenho aqui. Que eu vou ter índices, né? Vou fazer aqui 3 linhas, 3 linhas e 4 colunas. Então, eu tenho aqui linha 1, linha 2, linha 3. E eu tenho coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Então, eu vou colocar os elementos aqui, são os elementos aleatórios. Então, primeiro, eu quero elemento, vou digitar aqui, elemento, linha 2, coluna 3. Então, primeiro eu tenho que dizer, eu quero linha 2, então, a linha 2 é essa, a coluna 3 é essa. Onde houve interseção aqui, vai ser o elemento que ele vai me trazer, né? E aí, para mim buscar isso, então, da matriz, linha 2, coluna 3. O que vocês têm que lembrar sempre é que a ordem aqui, né, quando pede no problema, é linha e coluna, tá? E aí tem algumas regras também para buscar toda a coluna ou toda a linha ou um elemento todos os elementos da coluna ou todos os elementos da linha, né? Então, por exemplo, vamos supor que agora eu não quero mais só o elemento da segunda linha, terceira coluna. Eu vou tirar aqui. Eu quero todos os elementos da segunda linha. Eu quero obter todos os elementos da segunda linha. Para obter todos os elementos da segunda linha, tem uma particularidade que é você dizer para o Octave que você quer todos os elementos da segunda linha, né? E as colunas, então você tem que colocar o ponto e vírgula aqui, né? Então vamos supor da matriz A, eu quero segunda linha e todos os elementos. Então, os dois pontos que a gente usava para definir
um intervalo, né? Então a gente usava, por exemplo, que era de 1 até 5, né? Vai ser a mesma regra para buscar elementos da matriz. Então, quando eu quero todas as colunas, né, eu vou botar só 2 pontos, porque isso aqui eu não estou definindo um intervalo, né, então ele vai trazer todos os elementos daquela linha, né, ou daquela coluna. Então, o que eu estou solicitando é a segunda linha inteira. Né? Para buscar isso, eu vou ter então que chamar a minha matriz, segunda linha e todos os elementos da coluna. Se eu quisesse a segunda coluna e todos os elementos daquela coluna, né, de todas as linhas, então eu teria... Isso aqui é fácil de se confundir, né, pessoal? Então, eu teria que botar 2 pontos, coluna 2, tá? Daí eu inverto, porque lembram que eu tenho sempre essa ordem, linha e coluna. Dúvidas dessa parte, pessoal? Um pouquinho mais complicada. É uma questão também de raciocínio lógico, né? A gente tem que só tomar cuidado na busca, né? Eu executei aqui, vou executar aqui ao contrário. Então, matriz A, todas as linhas, segunda coluna, né? Então, ele vai me trazer de todas as linhas a segunda coluna. E aí vocês podem fazer alguns testes, né? Por exemplo, se não definir linhas e colunas, então ele traz todas, né? Todos os elementos da matriz. E aí tem os intervalos, né? Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Eu quero do primeiro até o terceiro, até a terceira coluna, por exemplo. Então, eu vou ter aqui da primeira até a terceira coluna e todas as linhas, né? Então, ele vai selecionar a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna e vai me mostrar todas as linhas. Mas eu poderia definir também que eu quero segunda linha da coluna 1 até a 3, né? Então eu posso definir esses intervalos também, né? Então, para buscar elementos só de um intervalo aqui, bem semelhante ao que a gente fazia no vetor, né? No vetor a gente dizia, por exemplo, do elemento 1 até o 3, ou do 3 até o elemento 4, né? Até o elemento 5. Aqui a diferença é que a gente vai definir também qual o intervalo de linhas, né? Quantas linhas eu quero da matriz. Bom, além disso, né, nós temos alguns operadores, né, algumas funções prontas, como por exemplo o size, né? As matrizes, né, são definidas então por linhas e colunas sempre, e aí a gente pode ter lá, crie uma matriz de 3 por 4, né? O que significa isso? Que a matriz vai ter 3 linhas e 4 colunas, né? E aí, vamos supor que eu tenho uma matriz pronta e eu não sei o tamanho que ela tem. Então, eu uso a função size para descobrir quantas linhas e quantas colunas tem a matriz, né? Então, eu vou ter lá size matriz A. E aí ela vai me dizer, eu tenho 3 linhas e 4 colunas, né? Então,
é o que nós havíamos criado para essa matriz, 3 linhas e 4 colunas. Uma possibilidade que existe, então, para trabalhar com as matrizes é resolver equações lineares, né? Então, a gente pode usar no Octave, né, para essas equações as matrizes para resolver, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui nesse caso o número 1 sempre na frente da variável aqui, e aí a partir disso eu posso criar uma matriz, né? Então é só fazer a substituição, né? Onde tem, pode ser aqui, x é 1, onde não tem nada é 0. Então eu vou usar o 1, né, quando a gente vai inserir na matriz as letras, né? E aí, onde não tem elemento, né, pela regra matemática, tem que sempre ser x, y, z. Se eu não tenho o x ou o y, coloca-se 0 no lugar, né? E aí, a partir disso, a gente pode resolver uma equação linear digitando, então, a matriz, né, que nós temos aqui, vai ser essa parte antes da igualdade, e a igualdade, então, recebe como vetor. Se a gente quer resolver, por exemplo, esse ax igual a b, né, a gente sabe que o x passa dividindo, ou o a passa dividindo, né, o x fica aqui. Então, eu teria que dividir a por b, né, e assim resolver a equação linear. Aqui nos exemplos, nos exercícios, não vai ter esse tipo de equação, né, mas para vocês terem conhecimento disso, caso vocês precisem utilizar aí mais para frente, tá? Mas aí, no caso, outro detalhe é que a gente pode fazer essa divisão, né, usar os valores de uma matriz e dividir por um vetor, né, como foi feito aqui. Que mais que eu teria para comentar com vocês? Eu vou fazer mais uns exemplos em relação à busca, né, que isso é bem importante. Vou colocar os comentários aqui, depois eu mando no Octave para vocês usarem como exemplo. Então, assim, mostrar os elementos terceira coluna e quarta, vamos botar assim, quarta linha, que nós temos, e terceira coluna. Então a gente pode pensar aqui, quarta linha e terceira coluna, que elemento vai ser? Então, deixa eu ver aqui. Na verdade, eu só tenho 3 linhas nessa matriz, né? Então, vou fazer ao contrário. Terceira linha e quarta coluna. Normalmente, os exercícios são assim, tá? Então, terceira linha e quarta coluna. Então, a gente vai 1, 2, 3, terceira linha, quarta coluna, 1, 2, 3, 4. Vai ter que trazer o elemento 6 nesse caso. Aqui no exemplo do Octave, ele vai ter que trazer, vamos ver aqui, o elemento 2, né? Que eu não botei o mesmo exemplo. Então, para fazer isso, então eu vou colocar matriz A, terceira linha, quarta coluna. Vou executar isso, ele vai me trazer o número 2, então se certo. Fazer um outro exemplo. Usar os elementos
da quarta coluna. Então, nesse caso, eu vou ter só os elementos da quarta coluna, então vão ser todas as linhas. Então, uso 2 pontos, quarta coluna. Então, se eu executar isso aqui, todos os elementos das linhas, quarta coluna. Vou fazer mais um. Das linhas 2 até 3 e terceira coluna. Tá, das linhas terceira linha e terceira coluna. Então, vou ter lá matriz A, da segunda linha até a terceira e terceira coluna. Então, da segunda linha até a terceira linha e terceira coluna. Então, quem são os elementos? 9 e 2. Então, da segunda até a terceira linha. Então, segunda e terceira linha, essas duas. Terceira coluna, essa aqui, né? 9 e 2. Vou fazer mais um último exemplo. Até a segunda linha quarta coluna. Então, da primeira até a segunda linha, da terceira até quarta coluna. Então, 2 intervalos, né? Então, se a gente for pensar aqui, dos elementos da primeira até a segunda linha, quem são? Primeiro, a segunda linha, até aqui. E aí, a partir da terceira e quarta coluna. Então, 1, 2, 3, quarta coluna até terceira a quarta coluna. 3, terceira coluna até a quarta. Né? Então, esses 4 elementos aqui. Dúvidas, pessoal? Então, o ideal agora é que vocês resolvam esses exercícios aqui. E aí, vocês façam agora na aula, né? E vão tirando as dúvidas. Deixa eu ver aqui esse terceiro aqui. Calcule o número de linhas da matriz. Essa terceira para saber o número de linhas, né? Também é uma função. Nessa função aqui agora eu não me lembro a função que usa. Já passo para vocês essa terceira. Vamos fazendo a 1 e a 2, tá? E a 4.